Shalom, profetas e profetisas do Senhor, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like do manto aí em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Pra você acompanhar todos os nossos vídeos, as novidades, os conteúdos que vão te ajudar no seu crescimento espiritual, tá bom? Vamos iniciar então esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre 4 fatos acerca do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é de Deus ou do diabo? O que eu mais vejo são filhos do Senhor com medo do mundo espiritual, com medo de demônios, com medo de ter experiências mais profundas e sobrenaturais com o Pai. Mas hoje eu vou falar aqui pra vocês coisas que vão desbloquear a sua mente, vão gerar em você mais sede e fome pelo mundo espiritual. Você vai sair desse vídeo hoje com seu coração queimando para buscar mais intimidade com o seu Criador. Amém? Então vamos lá. Lá em Colossenses 1,16 vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Gente, o mundo espiritual, ele é do Senhor Jesus. Tudo foi feito para ele e por intermédio dele. Então, o primeiro fato, anota aí, o primeiro fato é: Deus é Espírito. Ah, apóstolo, todo mundo sabe que Deus é Espírito. Sim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Não é apenas saber que Deus é Espírito. Tá, Deus é Espírito. E o que mais? O que significa Deus ser Espírito? Se Ele é Espírito e Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai, significa que Ele se move, que Ele domina o mundo espiritual, que Ele criou o mundo espiritual. Então, tudo que Deus cria é também espiritual. Nós somos matéria, só que nós também somos espiritual. Lembra que lá em Gênesis vai dizer assim, Jesus disse, haja luz, e depois que Ele foi criar o sol, então, Ele estava criando a substância de todas as coisas. Então, tudo que você vê é energia. E energia a gente não vê, a gente só vê a influência dela. Por exemplo, quando você liga uma tomada, né? Quando você liga uma lâmpada, você não vê a eletricidade, mas você vê a influência dela, ou seja, o calor, a claridade, né? Então, tudo que existe é energia. Jesus estava falando sobre isso na palavra dele, quando ele disse que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Ou seja, quando você olha no microscópio, as moléculas da água elas estão em constante movimento, ou seja, estão aparentemente vivas, na verdade estão vivas, porque os cientistas descobriram que as moléculas elas têm, quando você as observa, elas têm reações diferentes de quando você não está observando. Mas já vamos pular para outra coisa, para outra parte, tá? Então, Deus é Espírito. Beleza? Lá em João 4,24 vai dizer, Deus é Espírito e importe que o adorem, nós o adoremos em espírito e em verdade. Todo mundo sabe que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então nós devemos nos mover nos 3 níveis. Tem muita gente que acha que nós devemos nos mover no mundo físico e quando a gente morrer vai chegar no mundo espiritual, vai se relacionar com Deus. Não, a palavra de Deus diz, adore ao Senhor em espírito. Como assim em espírito, apóstolo? Primeiro você precisa acessar o seu espírito. Lembra que Jesus disse que o reino não está fora, mas está dentro? Então, quando você internaliza, quando você busca intimidade com o Espírito Santo, se mover no Espírito, no mundo espiritual, vai ficar muito mais fácil. Segundo fato sobre o mundo espiritual, nós somos Espírito. Tá, eu sei que eu sou Espírito, mas e aí? Né? A gente se familiariza com a palavra Espírito, só que nós não compreendemos realmente o que quer dizer Espírito. Se você é essencialmente Espírito, significa que você saiu de dentro de Deus, porque a palavra vai dizer que Deus é o Pai dos Espíritos. Se você saiu de dentro de Deus e Deus é Espírito, você também é Espírito, você também precisa se mover no mundo espiritual. Todas as capacidades concernentes a um Espírito, o seu Espírito também deve ter. Então você precisa de receber uma ativação do seu Espírito. Por isso que você não consegue se mover eficazmente no mundo espiritual. Você já percebeu que muitas coisas que você orou, sobre as quais você orou, não resolveu ou demorou muito para resolver, você demorou muito a receber uma resposta do Senhor. Por quê? Porque você não está movendo no Espírito. Da mesma forma que quando a criança nasce aqui nesse mundo físico, ela precisa se mover, aprender a se mover, se comunicar nesse mundo físico, no mundo espiritual da mesma forma. Só que, o que acontece?
em vez de nós sermos instruídos desde a nossa conversão a como nos mover no mundo espiritual, como ter o nosso espírito ativado, nós não somos ensinados assim, então a gente pensa que não cabe a nós, isso não é pra gente, só quando a gente morrer. Mas não é verdade. A palavra do Senhor diz que Deus é o Pai dos Espíritos, que importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E se nós somos essencialmente espírito, gente, nós somos essencialmente espírito. A Gênesis vai dizer que o Pai, ele soprou fôlego de vida sobre nós. E que quando nós morrermos, o nosso espírito vai voltar para Deus, ou seja, a nossa essência, o nosso ser principal, nosso ser essencial é espírito e veio de dentro de Deus. Se Deus, ele é espírito e ele se move no mundo espiritual e ele é criador e ele é todo poderoso, nós também somos espírito, entende? Filho do homem é homem, filho de espírito é espírito, beleza? Tá, lá em Hebreus 12:9, vamos ler lá, abre aí comigo. Hebreus 12:9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos, nós não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se nós obedecemos os nossos pais aqui na terra e nós os reverenciamos, e na verdade eles não são os nossos pais de verdade, eles são os nossos pais aqui na terra. E quanto mais a Deus, que é o nosso Pai de verdade, porque nós não somos apenas carne, nós somos, e essa carne aqui vai ser transfigurada, né? Vai ser transformada em um corpo incorruptível. Então, o nosso espírito, o verdadeiro Pai nosso é Deus. Então, nós devemos nos sujeitar a Deus. Terceiro fato, não existe só demônio no mundo espiritual. Nós sabemos que Lúcifer, né? Que eu acho que nem é esse nome. Lúcifer elevou-se o seu coração, conspirou contra Deus. Lá em Ezequiel vai dizer, mas aí vai dizer, eis que vi caindo como um relâmpago e tal. Enfim, e ele corrompeu a terça parte dos anjos e tal, né? Mas, lembra daquele versículo que diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? Se o poder de Deus está aperfeiçoando, Deus é todo poderoso, Deus é criador, Deus não se fatiga, não se cansa, a palavra de Deus vai dizer também. Significa que ele está o tempo todo criando. E não significa que ele está criando demônios o tempo todo. Significa que ele está criando criaturas, seres celestiais, seres espirituais. Não existe só demônio, não precisa você ficar com medo de ir pro mundo espiritual, ver o mundo espiritual, se relacionar com o Senhor no mundo espiritual. Por quê? Porque a maioria das coisas que existem, elas são boas, né? São boas? Não, o mundo espiritual não foi o diabo que fez. A palavra de Deus vai dizer que a única coisa que é dele é a mentira, que ele é o pai da mentira, só. E condutas como matar, roubar e destruir, só, nada mais. Então, Deus que criou o mundo espiritual. O mundo espiritual é de Deus. Deus é espírito. E quando você começar a se mover no mundo espiritual, você vai ver que não existe só demônio. Gente, raramente a gente vê demônios assim em outras dimensões. A não ser que você vá com... tem um chamado específico para batalha espiritual, essa é outra história. A não ser que quando sua visão aberta se abrir aqui na Terra, você vai ver, claro. Mas, gente, o mundo espiritual, ele é muito mais do que você pode imaginar. Não, eu tenho o costume de falar. A pessoa fala assim, eu não acredito, se não é de Deus. Aí eu pergunto, Deus te falou isso? Você viu isso? Você foi no mundo espiritual, você viu que foi o demônio que criou o mundo espiritual? Foi o Espírito Santo que te falou? O demônio criou o mundo espiritual. Não, então você precisa ter as suas próprias experiências com o Senhor, amém? Quarto fato, nós devemos nos mover no mundo espiritual, tá, gente? Como eu já falei pra vocês, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, então Deus tá criando o tempo todo. Se o nosso Pai é espírito, por que a gente vai se resumir a querer ficar longe do nosso Pai só aqui no físico? Nós devemos querer ir para o mundo espiritual também. Apóstolo, mas Deus pode vir aqui também. Deus é todo poderoso. Por que Deus não vem se relacionar comigo? Gente, são coisas diferentes. Na época de Adão, Deus tinha criado a gente para se mover no mundo espiritual e no mundo físico. E como a terra ainda não tinha sido corrompida, Deus vinha, descia fisicamente para a terra para se relacionar com ele. Depois da queda de Adão, as dimensões espirituais, físicas, elas foram separadas e Jesus veio para reunir. Lembra que lá em Colossenses vai dizer, 1:20 se eu não me engano, vai dizer que Jesus reconciliou em si todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Por quê? Quando Adão pecou, foi separado. Jesus morreu e
reconciliou novamente. Então, nós somos a única criatura do Senhor com um espírito complexo que possibilita que nós nos movamos no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso que o inimigo, ele não quer que você tenha esse conhecimento, de você tem que se mover no mundo espiritual. Então, em suma, resumindo tudo, gente, o mundo espiritual não é do demônio, o mundo espiritual é de Deus, tá bom? E nós devemos buscar isso, nós devemos nos mover no mundo espiritual. Lembra quando Daniel, ele fez lá o jejum pro anjo descer e entregar a vitória que ele estava pedindo? No primeiro dia o Senhor liberou. Só que o mundo espiritual ali estava travado. Se ele não tivesse o conhecimento de como vencer uma batalha no mundo espiritual, não teria acontecido nada. Ou pelo menos teria ficado muitos anos ali orando e batalhando e tal, né? Batalhando aqui no físico, com oração e jejum. Mas não é só oração e jejum. Oração e jejum é a base, não precisa nem ser ensinado. É a base para todo filho de Deus. Se você fala que é crente, você não ora e não jejum, você na verdade não é, né? Porque você precisa conhecer o Deus que você serve, você precisa ter relacionamento com o Pai que você fala que é seu. Então, gente, não fique com medo de entrar no mundo espiritual. É uma dádiva do Senhor. Jesus morreu para reconciliar tudo nele mesmo. Então, se você fala que é um com Cristo, então você precisa se mover no mundo espiritual e no mundo físico, tá bom? Deus abençoe, saia desse vídeo, vai orar, vai buscar o Senhor, sai desse vídeo com o seu coração queimando por ele, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, beijo e até a próxima. Ah, gente, relembrando, toda segunda, terça e sexta nós temos vídeo no canal e quarta-feira tem a live às 22 horas, quarta profética, e domingo às 22 horas a live com o apóstolo Mateus, tá bom? De diversos temas aí extraordinários que o Espírito Santo dá uns temas pra ele que, meu Deus, eu falo, apóstolo, eu não faço a mínima ideia do que você vai falar hoje. Então, gente, não perca, tá bom? Recomende esse vídeo pra outras pessoas, curta se você não curtiu, se inscreva, ative o sininho, comenta aí quais temas de vídeos vocês gostariam que a gente fizesse. Bom, compartilhe, Deus abençoe, falou! Alô, povo de Deus! Eu quero deixar aqui um testemunho. Meu nome é Estenildo, eu moro em São Luís, Maranhão, e eu quero compartilhar, deixar um testemunho. Depois que eu conheci o ministério imenso no Espírito Santo, o apóstolo Mateus e a apóstola Kathleen, e eu passei a acreditar na Bíblia realmente como ela é. E como eles falam muito sobre arrebatamento em espírito, eu comecei a dar uma olhada na Bíblia. Os meus olhos foram abertos, realmente como os homens da antiguidade viveram, Daniel, Pedro, Moisés, e na atualidade, no Novo Testamento, Paulo, onde se encontra lá em 2 Coríntios 14, Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu e até o paraíso, e também em Atos 22, 17, 18, fala também que o homem, quando ia orar, o Espírito Santo arrebatava ele e conversava com Jesus face a face. Depois que conheci esse ministério, a minha vida mudou. A minha experiência com Deus está sendo outra. Já tive leves experiências sobre arrebatamento, mas eu creio que só tem a crescer, porque eu passei a crer na experiência. Então é isso. A Bíblia, ela é recheada do povo sendo arrebatado, João. Por que que o homem tem que ser arrebatado? Porque Deus, ele deu uma qualidade, o que ele tem. Deus, ele é espírito, ele colocou um espírito no homem. Toda pessoa que é nascido de novo pode ser arrebatado com excelência, com qualidade para ver a face do Pai. Então, minha experiência está sendo extraordinária, eu creio que só tem a crescer. Então, boa noite para vocês, que Deus te acompanhe, te ilumine e te proteja. Graça e paz, profetas, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para te convocar para a nossa Revolução PPD. Estamos em uma nova época profética, onde o Espírito Santo, ele quer se relacionar com você intimamente no mundo espiritual. Então, você que quer mais intimidade com o Senhor, profundidade, o sobrenatural mesmo, entrar no mundo espiritual, e PPD significa profetas projetores dimensionais. Você quer ser um profeta dimensional, nós estamos aqui para te ajudar, bom? Entre em nome de Jesus, que já vamos encerrar esse grupo, já estamos aqui encerrando, porque quando nós iniciarmos aí o acompanhamento com os novos profetas que estão entrando, nós vamos encerrar, ninguém mais vai poder entrar, bom? Então aguardo você, Deus abençoe e participe da Revolução PPD.